Então, bora lá. É, a, a trilha da certificação, como eu falei para vocês, é um material que a gente construiu e ele vai falar um pouco desse processo de preparação das atividades para a realização do selo, é, as ações do selo Unicef nessa edição 2021-2024. E aí a gente começa apresentando para vocês essa trilha, né, que a gente chama como um percurso metodológico para a gestão e execução das ações do selo. Ela, na perspectiva de trilha, de percurso metodológico, ela vai seguir um passo a passo, certo? Então, como vocês estão vendo, aí está o desenho da trilha. A trilha ela tem uma perspectiva de continuidade. Ela vai... Essa parte que a gente apresenta a vocês, que está numerada até o número 7, a gente chega nesse momento que a gente está apresentando sobre o fórum, nesse ponto 6, né, nessa estação 6. Quando a gente fala de trilha, a gente tem uma perspectiva de viagem, né, de percurso, então a gente faz uma alusão a um processo de viagem, então a gente chega até a estação 6. Esse momento da trilha é o momento de planejamento, né, do processo, e aí a gente vai estar em breve, né, num futuro breve, apresentando para vocês a segunda parte da trilha, que a gente está preparando enquanto equipe, que é o processo de monitoramento e avaliação continuado, entendendo que o selo Unicef, ele vem na perspectiva de qualificar as ofertas que o município já faz, então, ele não tem a perspectiva de propor algo que não esteja já sendo realizado pelo município, ou que o município precisasse realizar, mas ainda não realiza e precisa, né, então, desenvolver essa atividade. A trilha, ela vem nessa perspectiva de conversar com vocês sobre a importância do processo de planejamento, entendendo que o selo ele traz para a gente uma oportunidade de qualificar as ofertas das políticas públicas, mas também uma oportunidade de qualificar culturas de gestão. Então, a gente apresenta a trilha na perspectiva de contribuir para essa qualificação dos processos de planejamento da gestão municipal, e, no segundo momento, na segunda parte da trilha, dessa qualificação dos processos de monitoramento e avaliação continuados também nos processos de gestão e execução de políticas públicas, tá? E aí, para começar a trilha, a gente apresenta um cordel, né? É um cordel que ele fala desse processo, e aí, para isso, a gente chama nossa amiga, nossa companheira Salete, para fazer a leitura, para a gente começar a apresentação desse material. Então, Salete, a palavra está com você. Bom dia. Então, bom dia. Eu sou Salete, moro em Palmeira dos Índios, aqui em Alagoas, e aqui eu faço essa atividade de mobilização e articulação com os municípios. Mas nessa jornada nós estamos junto com 3 estados, né? Pernambuco, Paraíba e Alagoas. E aí, nossa trilha já começou. É muito bom contar com você. O caminho já está indicado. Acompanhe o mapa para não chegar atrasado. Com e pelas crianças e adolescentes, vamos fazer muitas ações que garantirão inclusão, direito e afeto nas construções. Numa viagem planejada, pode até ter surpresas, mas o plano B. Oi, Salete, está cortando sua fala. A gente escutou até plano B e C. E C sempre há com certeza. Ponte com o fim da sede, estamos aqui. Comadre e compadre, chegou a hora. Juntos, meninos e as meninas, sem eles ninguém decola. O futuro é deles e delas. E com eles presente é que se faz uma nova. Espere suas condições e escolha seu jeito de viajar. Do melhor jeito que puder, meu povo. Importante é onde se quer chegar. A viagem é rumo ao selo Unicef. E o bilhete já está na mão. É chamado de adesão.
Antes do primeiro fórum, não se abestalhe, meu irmão. A viagem vai ser longa, 4 anos. Andorinha só não faz verão. Precisa juntar povo valente da saúde, da assistência e educação. E todo o povo que cuida da meninada, por opção ou por função. Vai ter muito chiado, dizendo que é tudo ocupado. Mas não abra nem com um trem e diga de peito aberto, ou vem, porque a viagem é mais bonita e só é completa com vocês, meu bem. Às vezes tem que ser na tora, mas a gente cria a comissão. É vida intersetorial, trilhando junto na solução. Cada um fazendo sua parte. Juntos e misturados não há lugar para vaidade, porque no final das contas, a vida da criança é quem conta e tudo fica mais fácil. Da busca ativa ao programa social, tudo para a criançada, enfim, ter proteção social. E aí, no meio disso tudo, a gente tem os repares. Ana Cláudia, diz aí qual é o nosso primeiro repare. Bora lá, gente. Então, primeiro repare bem, a indicação dos mobilizadores. Todos os municípios precisam indicar os mobilizadores de saúde, educação e assistência social para apoiarem as ações do selo e não sobrecarregar a figura do articulador municipal. É necessário que sejam atores diferentes para que assim se tenha uma equipe municipal para o selo Unicef. Então, o que é que isso quer dizer? Essa edição do selo, ela traz uma perspectiva de intersetorialidade. Quando a gente olha no primeiro momento para o guia metodológico e a gente olha para os resultados sistêmicos, a gente tem uma tendência natural de querer associar o resultado sistêmico a uma secretaria. Quando a gente faz a leitura das entregas e da meta, que é necessário naquele resultado sistêmico, a gente percebe que isso não é possível, né? As entregas, elas estão ou para diferentes secretarias ou para secretarias de forma conjunta entregar. E aí, nesse caminho, essa é a minha vivência primeira no selo, e eu fiz essa experiência em relação à assistência social para entender o meu lugar no selo, lá atrás. E no material que eu preparei, a princípio, para um estudo pessoal, a gente transformou ele, no segundo momento, para uma apresentação aos profissionais da assistência social. E o que foi que a gente conseguiu mostrar para os profissionais? Que nos 7 resultados sistêmicos e no eixo de gestão existem entregas pela assistência social. Da mesma forma, a saúde e a educação. Isso significa que, nessa edição do selo, não é suficiente mais ter o articulador e o mobilizador do NUCA, como nas edições passadas. Essa edição do selo, ela traz a necessidade de 3 novos atores, os mobilizadores de assistência, saúde e educação. Essa necessidade, ela vem atender também uma demanda do articulador municipal, que trazia sempre na fala essa sobrecarga de trabalho. Então, os 3 mobilizadores por área, eles vêm com a função de apoiar esse articulador e, junto com ele, fazer a equipe, a comissão de gestão e execução do selo. O que é que isso traz para a gente? Quando a gente apresentou essa demanda para os municípios, tiveram alguns municípios que apresentaram uma mesma pessoa para as 3 funções. E aí a gente queria fazer essa reflexão com vocês. Entendendo que as secretarias, elas vão ter competências distintas em todos os resultados sistêmicos e, em alguns momentos, competências de forma conjunta, a gente precisa que o mobilizador de cada uma dessas áreas seja aquele mobilizador que entenda sobre a política pública onde ele atua. Então, se é o profissional de saúde, ele precisa saber sobre a política de saúde, né, sobre o Sistema Único de Saúde, sobre o SUS. Ele precisa entender como é que ela está organizada, a política pública, e como é que ela está estruturada no seu município. Conhecer que rede de saúde é essa, quais são os equipamentos que a gente tem disponível, porque nos momentos de construção, ele precisa ou ele fazer essa participação ou trazer pessoas que têm uma competência específica. Então, por exemplo, quando a gente for falar de saúde mental, quem é a pessoa que responde por saúde mental do município? Quando a gente for falar de primeira infância, quem é a pessoa que responde pela parte da vacinação, da parte da saúde da criança e do adolescente do município? Ele é uma pessoa que ele precisa ter o trânsito
nesses equipamentos de saúde, o contato com essas pessoas que respondem pelas especificidades, pelas competências específicas de saúde, para trazer essas pessoas para participar nos processos de planejamento, de avaliação. Então, é uma pessoa que precisa conhecer da política e de como ela está organizada no território, certo? Uma ação que é necessária. Verifique quem são os mobilizadores cadastrados em seu município, se for o caso. Houver membros repetidos em mais de uma área, solicite que o prefeito faça a substituição dos nomes via link único do seu município, que pode ser solicitado à equipe de acerte ou via ofício. Assinado pelo gestor municipal e remetido à coordenação @acerte.org.br. O que é que significa isso? Não só para esses 3 mobilizadores, se existia uma informação e eles precisam ser trocados, mas sempre que for necessário, sempre que existir a substituição do articulador municipal e dos mobilizadores, precisa vir isso de forma, essa solicitação, essa informação formalizada para a equipe da CERT. Então, vocês precisam procurar o mobilizador do Estado, aqui em Pernambuco, David, na Paraíba, Carla e Claudeia, e em Alagoas, Salete, para ter as orientações de como faz essa formalização. Mas é importante que a gente tenha sempre informações atuais de quem são essas pessoas. O articulador, em especial, ele é a pessoa, nessa edição do selo, que é a única pessoa que tem acesso à plataforma Crescendo Juntos. Então, ele é a pessoa que ele tem o papel de informar através da plataforma as ações do município e de receber, através da plataforma, informações que precisarão ser compartilhadas com os outros profissionais, tá? Ele é o único que tem a senha e o login para acesso à plataforma, e sempre que mudar é preciso informar para que a pessoa que assume a função tenha esse papel de ter essas informações e de ter acesso a essas informações. O ambiente apropriado. É necessário que cada município seja estabelecida uma sala do selo Unicef, um espaço físico que possa ter uma infraestrutura mínima, computador, impressora, mesas e cadeiras, onde a Comissão Intersetorial Municipal possa se encontrar, arquivar seus documentos e ter como base de operação do programa. É importante, a gente sabe muitas vezes que tem dificuldade de ter esse espaço físico, mas é importante que a comissão do selo, que os adolescentes do NUCA, eles tenham uma referência física de um local onde eles possam participar, atuar e se encontrar, tá? Alguns municípios perguntaram para a gente se poderia essa sala ser no Conselho da Criança e Adolescente. Não só pode, como deve, é ótimo, porque traz também a participação do Conselho Municipal nas atividades do selo. O Conselho Municipal ele não pode ficar de fora, ele tem um papel importantíssimo, inclusive no primeiro momento do selo, no processo de instituição da comissão intersetorial, no processo de realização do fórum comunitário, eles são atores importantíssimos nesse processo, eles precisam fazer parte. Sobre o painel de resultados, existe um painel que foi elaborado com os resultados sistêmicos, que a gente tem chamado de planilhão. A gente compartilhou ele, a gente vai compartilhar novamente com vocês. Ele foi desenvolvido pela organização APDM, que fica no Ceará, e ele, na verdade, a gente chama ele de planilhão porque a APDMC, ela conseguiu colocar todos os resultados sistêmicos numa única página. E aí a gente compartilha com vocês, e a nossa orientação é que vocês imprimam esse material e fixem na parede, para que vocês estejam vendo sempre esse material. A gente vai estar trabalhando com ele quando a gente for fazer a parte da trilha de monitoramento e avaliação, porque ele tem um espaçozinho para que vocês coloquem lá qual é a meta que o município precisa alcançar, né? E aí a gente complementou, né, com espaços no processo de termômetro, então, até lá, que percentual é esse que a gente pode ir aumentando à medida do tempo, até chegar no percentual final, que é o que está previsto da meta em 2024. Então, ele é um material de avaliação e monitoramento continuado. A gente vai estar apresentando para vocês, mas a gente já orienta essa impressão desse material e fixa ele na parede para que todo mundo veja. Se você ainda não acessou a plataforma Crescendo Juntos, ela é uma plataforma que o Unicef criou e disponibilizou para a execução do selo Unicef. É através dela que a gente se relaciona e se comunica para as entregas do município. Não é só através dela que os municípios fazem a entrega, né? Os cursos, por exemplo, que vocês estão realizando e que também tem prazo para o dia 30, vocês estão tendo acesso a partir da plataforma AVA, né? E as certificações é feita pelo próprio parceiro. Vocês não precisam estar lá indo na plataforma Crescendo Juntos para estar anexando os certificados.
Mas existem entregas que são feitas a partir da plataforma Crescendo Juntos e, no caso, o plano que vocês vão estar validando no fórum e o próprio fórum, a realização do fórum, são entregas que são feitas pela plataforma Crescendo Juntos. Então, quem ainda não acessou, faça o primeiro acesso imediatamente. Você já tem acesso à senha ao login, né, que ela foi encaminhada por e-mail para o articulador que foi informado no processo de adesão ou que foi informado de forma formal, sua substituição. E lá na plataforma você vai encontrar muitas informações importantes e um arquivo produzido pelo setor de monitoramento do Unicef com todos os prazos do programa. Então, a plataforma Crescendo Juntos, no primeiro momento, ela tem uma função importantíssima de ter lá todas as publicações que o Unicef fez para o selo, então, os guias metodológicos, o guia do Fórum Comunitário e o guia de participação cidadã. Eles estão disponibilizados lá. O Unicef disponibilizou lá a linha de base de todos os municípios, cada município tem sua linha de base disponibilizada lá, a gente vai falar sobre ela já já. E existe também esse documento que é o cronograma. O cronograma de prazos, ele é um documento que está organizado com as mesmas informações que tem no guia metodológico, só que de forma cronológica. É importante também essa impressão desse material para que ele fique em cima da mesa ou fixado em algum quadro, para que a gente tenha esse controle das datas de forma cronológica. Então, enquanto no guia as entregas estão feitas por resultado sistêmico, no cronograma elas estão feitas por mês. Então, no mês de junho agora, por exemplo, quando vocês olham lá, existem entregas de diferentes resultados sistêmicos e do eixo de gestão. E aí essas entregas elas estão organizadas por mês e data. É bom porque a gente não corre o risco de perder, de fazer alguma entrega no prazo, porque passou batido. E isso, por que isso é importante? Porque no guia metodológico esclarece sobre isso. Cada entrega tem 2 pontos. Um ponto pelo conteúdo e um ponto pela entrega feita no prazo. Se a gente faz a entrega e perde o prazo, a gente perde um ponto, certo? A mandala. É muito importante que você imprima a mandala do selo e coloque também em destaque na sala. Ela vai te ajudar muito na reflexão. A mandala está no guia metodológico na página 9. Essa mandala ela traz para a gente um olhar para os resultados sistêmicos do selo e também um olhar para o resultado sistêmico do selo, entendendo que a gente chama de resultado sistêmico, porque a gente está falando que a proposta do selo é que, passada a edição, as ações que a gente desenvolveu para alcançar esse resultado sistêmico permaneçam. É uma mudança de cultura. A lógica é essa. Então, é por isso que a gente chama de sistêmico, porque a edição acaba, mas o resultado permanece. E aí, a mandala ela tem essa perspectiva desse olhar para os resultados sistêmicos enquanto um sistema também que está interligado, inclusive fazendo relação aos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, tá? E, por fim, a importância dos NUCAs. O NUCA ele tem um papel central no selo Unicef. Por quê? O selo ele traz a prerrogativa de que a gente não trabalha para crianças e adolescentes. A gente trabalha com crianças e adolescentes. Como eles falam, nada sobre mim sem minha participação. Então, na medida da condição de maturidade dos adolescentes, das crianças e adolescentes, eles participam das decisões do que é pensado para eles e sobre eles e para eles. E a lógica do selo é trazer essa participação ativa, né, dos adolescentes nas ações que são desenvolvidas. Então, o NUCA ele tem um papel central no selo. Quem ainda não criou, é preciso que organize o mais breve possível e cadastre no reporte. É o cadastro no reporte que formaliza para a gente a criação do NUCA. É importante fazer isso. Quem ainda não fez, precisa ir lá e formalizar no reporte a criação do NUCA. Às vezes o município tem o NUCA já funcionando, os meninos estão se encontrando, as ações estão sendo feitas, mas a entrega em relação à criação do NUCA é a formalização dele através do cadastro no reporte, certo? Sem a participação cidadã de adolescente, não será possível validar o fórum comunitário. Por quê? Quando a gente pega o guia para ler, o fórum comunitário deixa bem claro, precisa ter a participação de adolescentes. Quando a gente vai prestar conta em relação ao fórum comunitário, no formulário online que está lá na PCJ, a gente ontem compartilhou esse material sobre a entrega em relação ao fórum e ao plano.
nos grupos, lá deixar claro que precisa ter participação dos meninos, e aí quando a gente vai preencher o formulário online, sobre a realização do fórum, quem foram as pessoas que participaram, onde aconteceu, a data, enfim, lá tem um espaço para a gente informar da participação dos adolescentes. Então, se a gente não tem como informar dessa participação, se essa participação não acontecer, a gente não entende que o fórum aconteceu como precisava acontecer, certo? Então, ele não vai ser validado, então. Consultar o Guia de Participação Cidadã para que eles elaborem o plano de participação cidadã dos adolescentes, pois são parte de construção e do processo de certificação. O Guia de Participação Cidadã, eles vão trazer informação sobre a elaboração desse plano. Os adolescentes precisam do apoio do mobilizador do NUCA e de outros profissionais, né, e de outros atores do selo para a elaboração desse plano. E esse plano ele tem um lugar especial para ele no plano municipal, que vai ser validado no fórum comunitário. Tá? Ele vai ser espelhado. Você vai pegar as informações, as ações que os meninos pensaram e as meninas no plano de participação cidadã e vai transcrever para o Plano Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E aí, Salete, é com você. Continuamos na trilha. Então, mas para chegar onde se quer, tem que seguir a trilha com fé. Não adianta só pedir para o divino, tem que planejar, botar a fé em ação. Precisa definir o caminho, ver os mantimentos que precisa levar, colocar tudo na ordem, checar e registrar. Tem que responsabilizar, porque ninguém vai viajar a passeio, todo mundo sabe o que quer. Direito garantido de criança e adolescente. Rima com certificação, que é o nosso anseio. Como a viagem é longa, vamos fazer um tal de pit stop. Tu sabe o que é isso? Coisa dos estrangeiros. Pode chamar de estação. Partimos da linha de base. É preciso ver aonde a gente está, ver o tanto que já se andou, o quanto precisa andar. Juntar cada experiência. O conhecimento que há será fundamental para a gente não se enfadar. Todo mundo junto e misturado, olhando firme para o mesmo lugar. Nesse passo, é importante a Bíblia do selo pegar. Se abrace com o guia metodológico do Fórum Comunitário e de Participação Cidadã. Para arrematar, tudo que você precisa tem lá, as metas, tarefas e exemplos, as fichas do que você tem que entregar, para ficar bem no retrato com os meninos bem tratados e no fim, durante e depois comemorar. E a gente vai para mais um reparo, Ana Paula. Oi, gente. Então, na verdade, a gente está apresentando para vocês aqui a capa de cada um dos guias que a gente falou com vocês, que vocês encontram lá na plataforma Crescendo Juntos. Esse material a gente já compartilhou nos grupos do Zap também, né? Eles foram disponibilizados para a gente na medida que o Unicef ia realizando as primeiras lives de indução. E aí, esses são os 3 primeiros materiais disponibilizados, já existem outros, né? A gente tem lá o do UMIL, a gente tem já a cartilha também em relação ao Plano Municipal da Primeira Infância, mas esses 3, eles são a base da construção da metodologia, né, e dos materiais complementares. Conheçam, imprimam, folheiem, registrem, marquem, passem marcador de texto, façam comentários na ponta. Ele é um material que ele precisa ser usado, tá? Em relação ao cronograma, eu falei com vocês já na PCJ, e a gente tem o canal no YouTube do Unicef e da CERT. Lá vocês encontram todas as induções, lives, plantões Tirar Dúvidas e salas abertas. Ou seja, todos os processos que a gente fez de encontro com vocês formativos, a gente e o Unicef estão disponibilizados. Tudo que a gente prepara, minha gente, é nosso. Então, esse material que a gente está apresentando para vocês hoje, a gente já compartilhou nos grupos do Zap, a gente vai compartilhar novamente ao término aqui da reunião. E todos os eventos que a gente fez, eles são gravados, como esse está sendo gravado, e depois a gente compartilha também. Compartilha nos grupos do Zap e deixa lá disponível nos nossos canais no YouTube, certo? Precisou voltar lá, esquecido informação, vai lá e acessa. Com você, Salete. Ok, então vamos lá. Mas toda viagem de respeito tem que ter um mapa. A cartografia social vai nos ajudar. Identifica o que tem ou não no território.
com quem pode contar e o que também não há. Pode ser mapa falado, uma metodologia bastante conhecida, pode até desenhar. O CRAS, o Conselho Tutelar, a Delegacia, o CMDCA. Unidade de Saúde, se tem CREAS, bota lá. Não esqueça de ninguém que possa te ajudar. Tudo para compreender que na hora de proteger, todo mundo tem o seu lugar. E se falta alguma coisa, adolescentes não deixarão de falar. E ao gestor público, só vai caber a consertar. O fórum comunitário é o final do começo. Para chegar nele, muito trabalho tem que ser feito. Valida o diagnóstico, a linha de base deve usar. As informações que você tem na cidade vão complementar. As fichas azuis no guia metodológico estão lá para te apoiar. Técnico de todas as áreas é importante convidar. Chama o povo todo, dê destaque para o CMDCA. Quanto mais gente, mais participativo e interessante. Mas cuidado com a aglomeração. A pandemia continua. Distanciamento social, máscara no rosto, álcool em gel e lavagem das mãos. A forma é importante, o conteúdo é muito mais. Tem gente se precavendo, procurando outra solução. Para fazer um fórum virtual, onde as condições sanitárias não permitem a reunião. Vai ter fórum em vídeo, chamada, mas não vai faltar a garotada, com sua criatividade e participação. Vai por mim. Tem que fazer reunião preparatória, 8 encontros preparatórios. Reserve tempo para pensar e planejar cada ação. Tem resultado sistêmico, eixo de gestão e participação. Garanta adolescentes presentes com o PCCA na mão. O jeito de fazer, cada município vai organizar. Não tem receita pronta, mas não carece se avexar. Preencha as fichas rosas e, quando tudo juntar, um grande plano de ação nascerá. Valide no fórum comunitário. E não esqueça que o nosso prazo é até 30 de junho. Os documentos do que foi realizado na PCJ anexar. E nós temos mais um repare, que é sobre a linha de base, Ana Cláudia. Então, antes de entrar na linha de base, o que é importante falar? A gente tem até o dia 30 de junho. Isso significa que a gente precisa realizar o fórum e depois sistematizar as informações para anexar lá na plataforma Crescendo Juntos. Tanto sistematizar as informações após as contribuições e validação do plano. As fichas rosas vão precisar depois passar pela sistematização para serem anexadas lá na plataforma Crescendo Juntos, como também o anexo que tem, que fala ele é um processo de relatório do fórum, ele vai ser depois transcrito para o formulário online que tem lá na plataforma Crescendo Juntos. Isso significa que eu posso agendar meu fórum para o dia 30 de junho, eu posso, mas eu vou entender que eu vou fazer o fórum e nesse mesmo dia eu vou ter que fazer essas duas sistematizações para poder incluir lá na plataforma Crescendo Juntos. O que é ideal? Pensar esse fórum para pelo menos uma semana antes do dia 30, para ter esse tempo, né, de uma situação emergencial que precisa acontecer, né, e dessa sistematização que precisa ser feita para incluir essas informações lá na plataforma Crescendo Juntos. Hoje já é dia 8, significa que daqui para o dia 30 faltam 22 dias. Essa atuação em relação ao fórum, ela é urgente. Então, quem não agendou, precisa agendar, fazer o processo de preparação do fórum para poder a realização do fórum acontecer. E aí, sobre a linha de base. Quando vocês acessarem a plataforma Crescendo Juntos, vocês vão verificar que lá existe a linha de base do seu município. Esse documento ele é um ponto de partida para saber a situação inicial do seu município frente aos resultados sistêmicos. A linha de base está lá no eixo de gestão, tá? Todo o trabalho de planejamento das ações frente aos resultados sistêmicos parte dessa linha de base e precisa ser realizado antes do evento do Fórum Comunitário. Orientamos a construção de comissões representativas por interesse ou responsabilidade no município que possam se debruçar sobre cada resultado sistêmico,
assegurando em todas elas a participação ativa de adolescentes para que seja construído um plano de ação municipal bem participativo. Municípios que já dispõem de planos decenais de crianças e adolescentes devem aproveitá-los, à medida do possível, como ponto de partida, não sobrepondo os planos, o decenal em relação ao desse que está sendo construído para o selo e vice-versa, mas atualizando o que já existe para que dê conta do programa de desenvolvimento proposto nesta edição do selo, considerando as diferentes temporalidades, ou seja, o plano do selo é até 2024, um plano decenal ele tem um tempo maior. Então, quando a gente for pensar nas metas e nas ações, a gente precisa considerar essa diferente temporalidade. Sobre tudo o que a gente falou, o que é importante é que o fórum comunitário ele é o momento de validação de um processo de planejamento. No guia do fórum tem uma orientação de acontecer 8 encontros antes da realização do fórum. Ana, a gente vai precisar se encontrar 8 vezes? Não necessariamente. Os municípios eles têm autonomia para o formato e a metodologia que eles vão utilizar para que esses 8 momentos aconteçam. Por exemplo, tem município que separou 2 dias e aí fez 4 momentos num dia, 4 momentos no dia seguinte. O importante é que tenha momentos para cada um dos resultados sistêmicos e do eixo de gestão, para que, nesse momento, sejam convidadas pessoas que tenham competências específicas, como eu falei para vocês. Porque vai ter um resultado sistêmico que trata sobre a primeira infância, vai ter um resultado sistêmico que trata sobre a questão da evasão escolar, vai ter um resultado sistêmico que trata sobre a questão de saúde mental. Então, para cada um desses momentos, pessoas diferentes precisam chegar para fazer as contribuições a partir das suas competências específicas. São pessoas que são especialistas no nosso município para aquele determinado assunto. Então, precisa ter esses 8 momentos para cada um dos resultados sistêmicos e para o eixo de gestão, para que sejam preenchidas as fichas azul e rosa, que a gente vai conversar com vocês hoje, e, em seguida, no dia do fórum, seja validado. Então, o fórum, na verdade, é um momento onde vocês vão apresentar essas fichas que foram elaboradas, as fichas rosas, que foram elaboradas nesses 8 momentos, para que o grande grupo valide. Um processo de validação é um processo como qualquer conferência que a gente já participou. É um processo. Conferência é o quê? É conferir. Então, o processo de validação é olhar para o que está lá colocado e fazer as contribuições. Significa que o grande grupo ele pode pedir para que se complemente uma ação que vocês pensaram, para que se exclua a ação porque eles entendem que não é relevante, para que se acrescente uma ação que não foi pensada que eles acham que é importante ser acrescida. Então, a validação é isso, é uma revisão com espaço para contribuições, certo? E aí, no final, se aprova de forma conjunta e fica aprovado o Plano Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para a edição do selo 2021-2024. Lembrando, os adolescentes precisam participar de formativa tanto nesses momentos de preparação como no dia do fórum, no processo de validação. Certo? Aí está a linha de base. Essa é uma linha de base aleatória que foi tirada de um município. E aí ela apresenta para vocês o resultado, as metas para cada um dos resultados sistêmicos, que são as metas que se pretende alcançar. Cada resultado sistêmico, ele tem. Quando vocês pegam um guia, vocês vão ver que eles estão organizados da seguinte forma. Eles falam qual é a importância daquele resultado sistêmico, por que esse resultado sistêmico entrou nessa edição do selo, quais são as entregas que os municípios precisam fazer, e as entregas são realizar curso, elaborar um plano, são as mais diversas possíveis, e qual é a meta que o município precisa alcançar. A meta vocês vão encontrar aí nesse relatório da linha de base, e esse relatório está organizado da seguinte forma. Ele tem o indicador de resultado e o indicador de meta. O que é o indicador de resultado, Ana? O indicador de resultado é a situação que o município está hoje. Tá? Esse indicador de resultado, ele não foi tirado de informação de qualquer lugar, eles são informações que são dadas pelo próprio município. Então, o município ele deu informação quando ele prestou conta das atividades que realizou ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Cidadania, ao MEC, né? Então, são informações que são tiradas de fontes de dados oficiais, informadas pelo próprio município, no censo SUAS, numa prestação, como eu disse a vocês, no momento que informou sobre o trabalho realizado pela saúde, e aí a gente pega essas informações, o Unicef, né, pegou essas informações e transformou nesse indicador de resultado. O indicador de meta é aonde o município precisa chegar.
em 2024, então, para isso, vocês vão olhar que a gente tem 2 sentidos de meta. Tem o sentido maior e o sentido menor. Ana, o que significa isso? Significa que, para algumas metas, aumentar o percentual é positivo, enquanto para outras, diminuir o percentual é positivo. E aí eu vou dar um exemplo que a gente dá sempre, porque fica mais fácil de entender. Então, bora lá. Por exemplo, para a cobertura vacinal, que é do resultado sistêmico, né, da primeira infância. Para a cobertura vacinal, quanto mais crianças vacinadas, melhor. Para a evasão escolar, quanto menos crianças fora da escola, melhor. Então, essa é a lógica, certo? Por isso que para alguns o percentual vai aumentar, para outros o percentual vai diminuir. Cada município tem a sua linha de base muito específica. A gente tem, nesse momento, o resultado sistêmico 6, que em relação ao Conselho Tutelar, a utilização de CIPIA, ele continua em branco, o Unicef está construindo essa informação. Por quê, Ana? Porque a maioria dos municípios, o Conselho Tutelar não utiliza o CIPIA. CIPIA não é um sistema novo, muito pelo contrário, é um sistema já bem antigo, mas ele não tem sua obrigatoriedade. Por não ser obrigatório, muitos municípios não fazem utilização desse CIPIA, os conselheiros tutelares. E aí ficou difícil para o Unicef pensar numa lógica de percentual, entendendo que, se você nunca utilizou, você está zerado. No momento que você utiliza e coloca um caso, esse um caso, ele significa que você saiu do zero para um caso, você tem um aumento de 100%. Então, a Unicef está pensando e organizando, está fazendo já essa construção de como é que vai prever essa meta em relação ao sistema 6, ao resultado sistêmico 6. O resultado sistêmico 7, a gente, essa semana, apresentou nos grupos do Zap para vocês uma nota que foi colocada pelo Unicef em relação à mudança no resultado sistêmico na meta para alguns municípios. Essa mudança ela aconteceu a partir da demanda de alguns municípios, trazendo para a gente que a meta estava impossível de alcançar. A gente fez um estudo sobre isso, né? Pegou um caso, fez um estudo para ver o que é que a Política Nacional de Assistência Social apresenta para o município e o que é que o selo trazia, né, como meta, e apresentou depois, junto com a demanda de vocês, para a Unicef, mostrando dessa situação, e aí o Unicef ele faz essa correção nas metas nessa perspectiva, para que o município ele tenha uma qualificação na oferta, mas essa qualificação não venha de encontro ao que está colocado pela Política Nacional de Assistência Social, né, no que diz respeito à quantidade de famílias que precisam ser acompanhadas pelo PAIF, né, para que siga na mesma lógica do que está previsto no IDCRAS, na quantidade de profissionais, na quantidade de famílias por profissional, para que, porque a perspectiva do selo é de contribuir para qualificar, certo? O próximo, repare bem, o plano de ação. As fichas modelo do plano de ação que irão ajudar na avaliação e diagnóstico estão disponíveis no guia do fórum da página 15 a 23. São as fichas azuis, a gente vai conversar com vocês sobre elas. E sobre as prioridades. A definição das prioridades, que após aprovadas no fórum, serão postadas na plataforma Crescendo Juntos, são as fichas cor-de-rosa, que elas estão da página 24 a 33. A gente vai conversar sobre as duas fichas já já. Aqui estão as duas fichas para vocês verem. A ficha azul ela tem uma perspectiva de diagnóstico, a ficha rosa é o processo de planejamento a partir desse diagnóstico. Quando vocês vão olhar e vocês vão ver que a ficha rosa ela responde à ficha azul. E aí, Salete, com você. Ok, então vamos lá. O Fórum Comunitário é um dia de festa, sim, senhor. O povo chega alinhado, tem banner para todo lado. O município, mesmo se for de outra cor, divide o cenário com azul. É a marca do Unicef no peito. É retrato com prefeito, juiz, promotor. Também estão por lá. E é cultura para todo lugar. Dá um orgulho arretado de ver tanta gente decente colaborando com o plano de ação municipal de cada lugar. É grupo de flauta não falta, com a meninada sempre botando asa branca para voar. E agora cantar, viu, minha gente? Temos muitos cantores de presença, a participação dos adolescentes e os convidados, não é, Ana Cláudia? Isso, então, bora lá. A lista de presença. É importante atentar para a lista de presença com preenchimento individual. O que é que significa isso, Ana?
A gente vai fazer a lista de presença, a ata de presença que todo mundo assina? Vai. Mas, no guia do fórum, na página 34, o anexo, tem a lista de presença de preenchimento individual. O que é que significa isso? Se eu vou ter no meu fórum 100 pessoas participando, eu vou ter que ter 100 fichas para que cada pessoa preencha a sua. Por quê? Porque lá no formulário online que tem na PCJ, eu vou informar sobre a participação do fórum, quantas crianças e adolescentes, se teve participação de quilombola, se teve participação de indígena, quem foram os atores que participaram, né, do sistema de garantia de direitos. Então, eu preciso ter que cada pessoa que participa preenche sua ficha, porque eles vão informar nesse preenchimento qual é a sua condição de participação, quem é que eles representam nessa participação no fórum. Para, no processo de sistematização, eu ter a condição de informar lá quantas pessoas, né, desse sistema de garantia de direitos participaram, diferentes atores foram esses, e em relação, inclusive, em relação à quantidade de crianças e adolescentes que participaram, como processo de comprovação da realização do fórum comunitário. Em relação à participação de adolescentes, a participação de adolescentes deve ser registrada em lista de presença com, no mínimo, 3 meninos e 3 meninas. Preste atenção. No fórum comunitário, eu preciso ter pelo menos 3 meninos e 3 meninas que fazem parte do NUCA participando das atividades do fórum, certo? Em relação a quem são os convidados, quem convidar para o fórum comunitário? Na página 12 do guia, lá eles dão sugestão de quem são essas pessoas que são importantes a participação no fórum comunitário, então é só ir lá e dar uma lida. Com você, Salete. Isso, gente, então. O articulador e comissão tem que aproveitar esse cenário. O povo está receptivo, com o coração amaciado, não tem uma cara feia, todo mundo sorrindo, para sair bem os retratos. Mas não pode esquecer que o fórum comunitário é, na verdade, a assinatura de um contrato, uma carta compromisso que durante e mais de 3 anos, né, que já se passaram um ano do selo Unicef, todo mundo tem que realizar. Festejar é importante, mas firmar compromisso é a razão. De realizar o encontro, juntar a população. Técnicos e gestores precisam entender: o selo não cai do céu. Ele não é simples papel que se acha em qualquer lugar. Nem tampouco de toda essa arrumação é o motivo para a missão encerrar. Quem protege a criança com saúde, assistência, educação, esporte, lazer, cultura, participação, é merecedor de toda distinção. E no final dessa trilha, lá pelos idos de 2024, certamente receberá como resultado a certificação. Olhando direitinho, tem ainda muito chão para caminhar. Até 2024 é preciso monitorar, saber se a carroça está na trilha certa, porque se não tiver, a gente vai ter que aprumar. Todas as ações têm tempo certo para realizar. 2 pontos é o desejo. Um pode, de vez em quando, se aceitar, mas ninguém vai querer zerar. Na agenda da Comissão Intermunicipal, monitoramento é a principal pauta. O CMDCA ocupa posição de comando. Em 2 reuniões, para com atenção, o plano olhar. E seguimos agindo, até o 2º fórum, com nova avaliação popular. Na realidade, o selo Unicef é o fruto de muito esforço de quem entendeu sua missão, de que cada criança que pisa no chão é sujeito de direito e por isso merece respeito, cuidado e proteção. E nós temos mais um repare para depois abrirmos para as dúvidas de vocês. Ana Paula, o cronograma. Ok, eu vou voltar só um pouquinho para mostrar para vocês a ficha a ficha número 35, a ficha, o documento 4, que é uma ficha laranja, que está na página 35. Essa é a ficha onde vocês vão fazer a relatoria do fórum, tá? Por isso que é importante, como eu falei, que cada pessoa preencha sua ficha individual de participação, para que vocês, aqui nesse quadro do meio laranja, vocês possam quantificar a quantidade de pessoas que participaram de cada uma dessas funções. Essa ficha laranja, ela é a tradução do formulário online.
O formulário online, como todo Forms, ele só passa a página se você preencher todas as informações que vai estar lá com o asteriscozinho vermelho, ou seja, que é obrigatório preencher. Qual é a orientação que a gente dá? Pega essa ficha laranja e preenche ela todinha, sem deixar nenhum campo em branco. Quando ela estiver toda preenchida, aí vocês vão lá e abrem o formulário online, certo? E, por fim, a gente já falou com vocês em relação ao cronograma geral, né? Aquele que organiza as entregas de forma cronológica. Ele é um documento que precisa ter uma consulta cotidiana para que a gente não perca os prazos. As reuniões de avaliação que Salete falou agora, elas vão acontecer em dezembro de 2022 e dezembro de 2023. Por quê? Porque é na perspectiva de avaliação continuada, é o momento que a gente faz um termômetro do trabalho que a gente vem desenvolvendo, e aí a gente olha e coloca a carroça de volta na trilha, como disse o Cordel. Se a gente percebe que a gente está atrasado em alguma entrega e que se a gente continuar nesse ritmo, a gente não vai conseguir atingir a meta, então a gente dá uma acelerada naquela entrega, é o momento que a gente para avaliar naquele momento. O Fórum Comunitário, o segundo vai acontecer em junho de 2024. Enquanto esse Fórum Comunitário é o momento de planejamento, o Fórum Comunitário de 2024 é o momento de avaliação, tá? Então, é importante que a gente tenha as reuniões de avaliação, como eu disse a vocês, para que no Fórum 2024, a gente, no processo de avaliação no Fórum, a gente tenha a certeza e a garantia de que nossas metas foram todas alcançadas. Lembrando, o selo Unicef, ele não é um processo de competição, não existe uma quantidade máxima de vagas, não existe um pódio de chegada. O selo Unicef, cada município concorre consigo mesmo. Então, a gente tem uma perspectiva e a gente tem incentivado muito uma lógica de colaboração. Nessa perspectiva, a gente teve recentemente uma consulta aos municípios em relação às boas práticas, na perspectiva de se ter uma comunidade de boas práticas, a gente possa trocar informações. Temos feito nos nossos encontros, sempre convite a municípios para trazer um pouco da sua experiência. Os fóruns comunitários, os outros encontros, a gente trouxe municípios para apresentar sobre isso, para mostrar que todos nós estamos passando por pandemia, todos nós agora, na chuva, os 3 estados que atuam com a CERT, né? Paraíba, Pernambuco e Alagoas, estamos vivenciando a situação das chuvas, infelizmente. E aí isso tem impactado, né, no nosso trabalho, porque mobiliza a presença de profissionais, a gente sabe disso. Eu já vivenciei a experiência de trabalhar com chuvas, né? Eu já coordenei a briga emergencial na assistência, então a gente sabe que a gente para o que está fazendo para cuidar só disso, e aí a gente trazer outros profissionais para apoiar. Então, meio que o município fica voltado para dar atenção a essa situação. É nossa população, não é uma população estrangeira, não é uma população de fora, é a nossa população que está referenciada aos nossos serviços no dia a dia e que precisa do nosso apoio. A gente tem essa responsabilidade enquanto gestão, mas também tem uma responsabilidade humana, né, enquanto pessoa, e aí a gente para dar atenção. Então, assim, o que a gente faz quando a gente chama pessoas para compartilhar da sua experiência é mostrar que todos nós estamos vivendo por tempos difíceis, né? Todos nós temos nossos desafios, e inclusive nossos desafios específicos, nossas especificidades enquanto gestão, mas, de alguma forma, encontrando estratégias, de forma criativa, a gente tem conseguido desenvolver as atividades. E aí a gente convida sempre pessoas para, nessa perspectiva, trocar informação e se colocar à disposição nessa lógica de colaboração. E a gente tem tido assim, muito sucesso nisso, a gente fica muito feliz de perceber que existe, sim, esse sentimento de colaboração entre os municípios, né? Aqueles que estão mais perto, inclusive, se colocam à disposição para receber outros municípios ou para ir até os municípios, mas a gente tem visto que cada vez mais esse movimento é crescente e a gente fica muito feliz com isso. Bem, e aí, para a gente concluir a trilha, Salete. Então, formação e informação não iam faltar. Eventos, salas abertas, vai ter a granel. Todo mundo, até todo mundo entender o seu papel e tudo que tem que fazer. Começou virtual, a pandemia não deu outra escolha. Mas com o avanço da vacinação, também teremos oportunidade de fazer reunião, com todo o cuidado essencial, a modalidade presencial. Mais à frente, nós temos essa trilha bonita que você já conhece. Não perca o passo da viagem. Estaremos ao seu lado, pode confiar. E atendendo pelo WhatsApp. Dá um oi para a gente lá. Atendimento não é instantâneo, mas retorno você sempre terá.
O nosso número 83, quando vocês verem esse número, por favor, atendam, não é nenhuma operadora de cartão de crédito, é porque é o código, né, da CERT, que fica com sede na Paraíba. 83 31 13 5837. Se tiver pressa, pode ligar. Escolhe com quem falar e pronto. A gente vai estar lá. Um de nós tem um ramal. Então, vai passando o ramal até chegar na pessoa que você quer falar. Por exemplo, o meu aqui de Alagoas é 13. Então, se quiser falar comigo, vai lá no ramal 13. E assim por diante. E aí nós temos também alguns informes, né? Ana Paula, Uhum. Então, graças na a verdade, Deus esses temos informes. alguns, né? Que já foram vencidos, Isso. mas é sempre bom estar lembrando para aqueles que ainda não conseguiram essa meta, né? Isso. Esses informes, eles eram daquele momento lá, quando a gente apresentava a trilha da certificação para o prazo de 15 de março, né? E aí a gente, em seguida, apresentava a data onde a gente ia fazer o encontro de trocas e prosas, né? E aí a gente, em seguida, apresenta para vocês o número de telefone novamente. Como o Salete disse, ele tem duas funcionalidades, ele pode ser pelo Zap ou pela ligação normal. Ambos direcionam vocês à opção de ramais, então vocês vão lá e clicam no ramal de acordo com a demanda de vocês e vocês têm a resposta. Não é imediato, por quê? Ele não chega de imediato para a gente no Zap. Existe um robô, ele vai, direciona a chamada e a gente recebe. Mas a gente responde dentro do possível, no prazo de 24 horas, a gente está respondendo vocês, certo? E aí, em relação à trilha, é isso. Deixa eu voltar para olhar para vocês. Bora lá. Estou abrindo minha câmera. A gente tem, nesse momento, a segunda parte da reunião, que a gente vai conversar um pouco com vocês das fichas azuis e rosa. Essa foi uma demanda também que muitos municípios pediram para a gente estar apresentando. Ela vem na lógica de conversar um pouco sobre o processo de diagnóstico e planejamento, e aí a gente segue apresentando para vocês esse material, e aí no final a gente abre para a gente falar um pouco, certo? Bora lá. Então, e aí, o que foi que a gente fez para a gente conversar com vocês sobre as fichas azuis e rosa? A gente fez um ensaio, né, de preenchimento dessas fichas, e aí, para isso, a gente escolheu o resultado sistêmico 2, que é de educação de qualidade para todos, e aí a gente começou o preenchimento, como a gente trouxe para vocês, de forma... são informações que a gente fictícias, mas que dizem respeito aos municípios de vocês, algumas delas ou todas elas, e aí elas estão feitas, o registro está feito em forma de pergunta, porque, na verdade, a gente está fazendo esse exercício, está perguntando para vocês se vocês se identificam nessas perguntas, que elas, e aí, no caso, no preenchimento de vocês, se transformam em respostas. Então, bora lá, para vocês perceberem essa ficha azul, como esse momento de diagnóstico, como ela é importante para a gente, mas ela não se resume como material total. É importante que vocês estejam fazendo acesso a outras fontes de informação sobre os municípios, que tragam dados da realidade do município. E, como a gente falou lá na apresentação, se vocês tiverem a opção de fazer um processo de diagnóstico de mapa falado, que é aquele momento que você chama os atores do município, chama a comunidade e faz um desenho mesmo do município para perceber quais são as presenças e ausências que vocês têm, né, nos equipamentos, no território, das diferentes políticas, para, a partir daí, pensar como é que seriam as ações que vocês vão estar desenvolvendo para qualificar o que já tem oferta e para atender às ausências que vocês percebem naquele território. Então, o indicador é o percentual de alunos da rede pública do ensino fundamental que abandonaram a escola. E aí vocês encontram essa informação no censo escolar, no INEP e no MEC. A situação do município, buscar essa informação na plataforma Crescendo Juntos e também no site Trajetória Escolar. E aí, a situação do município, vocês vão encontrar na linha de base, tá? Lá a gente trouxe para vocês qual é a situação do município e também vocês têm a opção de estar olhando
no site da trajetória escolar. Perguntas disparadoras. Exemplos de perguntas que podem ser feitas para disparar a discussão no grupo. O sistematizador ou sistematizadora irá registrar nessa ficha o debate e encaminhamento do grupo em relação a essas perguntas orientadoras. E aí as perguntas disparadoras, elas estão no lado esquerdo da ficha, no lado direito tem os registros, que foi o que a gente foi fazendo esse exercício. Qual é a primeira pergunta disparadora? Qual é o principal desafio identificado pelo grupo de trabalho para o alcance do resultado sistêmico no município? Ou seja, para diminuir, né, o percentual de crianças que estão fora da escola. E aí a gente registrou falta de entendimento da BAE como estratégia intersetorial pelos atores municipais e estaduais, falta conhecimento por profissionais de outras áreas além da educação. A gente tem conversado muito sobre a BAE, a busca ativa escolar, ela é uma estratégia e uma plataforma, né? Ela é uma estratégia social e uma intersetorial e uma plataforma. Ela tem todo aquele espaço onde a gente faz o registro das informações, mas a gente precisa entender que a busca ativa escolar ela está para além da plataforma, ela propõe uma forma de trabalho, uma estratégia de trabalho, de busca ativa dessas crianças, e a gente precisa entender que ela é intersetorial. Por quê? Porque muitas vezes o que colocou a criança fora da escola, o que afastou as crianças da escola, não são questões que estão dentro do muro da escola. Às vezes, sim, a questão da estrutura, não é uma escola que tem uma proposta que é convidativa, que a criança permaneça, porque não é só matricular e permanecer estudando, mas muitas vezes a questão que colocou a criança fora da escola não é uma questão da educação, é uma questão de um trabalho infantil, é uma questão de saúde. Então, para a gente conseguir esse trabalho buscativo escolar, os atores da educação não serão suficientes. A gente precisa ter os profissionais da assistência, os profissionais da saúde, e por isso a gente precisa entender que a buscativa escolar é uma estratégia intersetorial. Ela não é de domínio exclusivo da educação. Falta conhecimento da BAE pelo sistema de garantia de direitos, ou seja, a gente apresentou sobre a BAE para essas outras políticas, a gente apresentou para a BAE para a saúde, para a assistência, a gente fez formação, né, entendendo que um agente comunitário da BAE, ele pode ser um agente de saúde comunitário, ele pode ser um cadastrador do cadastro único na assistência social, ele pode ser um visitador do Criança Feliz, que vai fazer visita àquela criança na primeira infância e percebe que tem uma criança em idade escolar que está na casa, não está frequentando a escola, né? Ele pode ser o educador, o oficineiro do Serviço de Convênio de Fortalecimento de Vínculos, ele sabe sobre a BAE, ele conhece sobre a BAE, em relação ao sistema de garantia de direitos. A gente apresentou sobre a BAE aos conselheiros tutelares, né? Ao Conselho Municipal da Criança e Adolescente, ao Ministério Público. Então, a gente precisa fazer esse exercício e trazer essa BAE para esse lugar intersetorial. O coordenador operacional atuando sozinho pela falta de outros profissionais, inclusive de outras políticas, então, essa é uma realidade, a gente tem escutado muito isso. O coordenador operacional ele se sente muito só nesse trabalho, né? E quando a gente fala do trabalho intersetorial, a gente precisa olhar para essa mesma lógica do que a gente conversou em relação ao selo no ICEP. O articulador sempre trouxe, eu tenho uma sobrecarga de trabalho, e aí o selo traz essa perspectiva de ter outros profissionais das outras áreas. Então, vamos pensar nessa lógica, vamos fazer um intercâmbio, né? O articulador do selo participando das reuniões da BAE, junto com o coordenador operacional da BAE, o coordenador operacional da BAE participando das ações do selo, das reuniões. Então, é um momento que é importante ter esse entendimento. Falta apoio institucional para a realização das ações da BAE, ou seja, a questão de estrutura, qual é a condição de estrutura que a gente tem recebido, né, para que a gente consiga desenvolver as atividades da BAE. E aí, trazendo em relação à pandemia do Covid, o que a gente percebe que, de registro, intensificou o abandono escolar, a pandemia, existe uma possível sobrecarga pelo aumento de alunos egressos de escolas particulares, são coisas que a gente precisa trazer, a gente precisa fazer essa leitura para perceber quais são os nossos desafios, né? A gente tem um abandono escolar, a pandemia trouxe um aumento do abandono escolar, a gente já sabe que sim, né? A questão da pandemia, da diminuição, do aumento da pobreza, da diminuição da condição financeira das pessoas, trouxe um aumento significativo de alunos para a escola, né, que vai estar com a mesma condição de infraestrutura, de pessoal e material para atender essa população. E esse aumento, a gente precisa ter esse cuidado de que ele não mascare essa ausência de alunos que eram da escola e abandonaram, né? Não é uma lógica de substituição, a gente não está falando de números, a gente precisa ter um olhar, quando a gente fala de pessoas, a gente informa os números, mas a gente precisa ter um olhar para pessoas. Então, quem eram aqueles alunos? Né? Nominalmente pensando, que
eram da escola e não estão mais, para que a gente faça essa busca ativa a essa pessoa. Uma coisa que é importante falar, a gente tem nesse selo, nessa edição, uma coisa que tem chamado a atenção da gente, que é uma presença muito forte da educação. Porque a gente entende que a busca ativa escolar ela é uma estratégia do selo, do Unicef, diferente do selo, mas que nessa edição do selo ela vem fazer parte do selo. Né? Então, a educação ela chega junto com a busca ativa escolar. A gente está falando que, em breve, o Unicef está lançando a busca ativa vacinal. É uma outra estratégia que a gente acredita que vai trazer a saúde. Mas, se a gente olhar, a assistência social ela tem um público prioritário, que são as famílias que estão nos programas sociais, né? Em especial as famílias do Bolsa Família, que agora é o Auxílio Brasil. E aí, quando a gente faz um olhar para quem são essas famílias que são para que o CRAS faça a busca ativa, que a gente fala que é a prioridade da prioridade, são as famílias que são beneficiadas por esse programa e estão em descumprimento de condicionalidade. Quais são as condicionalidades, minha gente? A ausência na escola e atraso e a questão de saúde, da vacinação. Ou seja, a busca ativa vacinal e a busca ativa escolar, elas se unem para dar conta do que a busca ativa que a assistência social fazia. As famílias em descumprimento de condicionalidades já tinham essa mesma perspectiva. Elas se integram. Então, a gente precisa ter esse olhar também de pensar na integração quando a gente for fazer essa busca ativa. É uma busca ativa que a gente faz para a criança que está na escola, que está fora da escola, entendendo que aquela criança que está fora da escola acende um alerta para a gente em relação àquela família que está numa situação tão vulnerável que não está dando conta de cumprir com suas responsabilidades. A gente não tem que estar nesse lugar do julgamento. E a gente também não tem como tirar a criança da família e tratar da criança sem olhar para a família. Né? É o entendimento da matricialidade sociofamiliar que a assistência traz. Então, isso chama a atenção da gente em relação à saúde. Quais são as demandas da saúde que aquela família apresenta? Então, vamos olhar de forma intersetorial para essa situação, tá? Outra pergunta disparadora. Em quais populações, territórios do município, o desafio se manifesta de maneira mais crítica? E aí a gente trouxe algumas possibilidades. Na área rural de difícil acesso, em áreas periféricas ou limítrofes com outros municípios, em populações tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, etc., os imigrantes ou refugiados, adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, em especial os que estão em meio fechado ou semiaberto, crianças e adolescentes sob medida protetiva de acolhimento, crianças na primeira infância, de 4 a 6 anos, população LGBTQIA+, população em situação de rua. Então, são possibilidades para vocês pensarem, e aí, se vocês entenderem que fazem parte da realidade de vocês, vocês trazem, né, no material que vocês forem produzir. Quais atores sociais estão mais diretamente envolvidos com esse desafio? Gestores profissionais da educação, gestores de outras secretarias, atores do sistema de garantia de direitos. Eita, peraí, passou direto. Como o município tem enfrentado o desafio ao longo do tempo, nos diversos territórios? Então, o que é que o município já vem fazendo? Ele faz ação de busca ativa através da BAE ou outra estratégia local. Ele tem envolvimento, comprometimento de outras políticas sociais nas ações de busca ativa. Ele tem envolvimento da comunidade escolar e da comunidade do entorno da escola nas ações de busca ativa. Que ações, atividades podem ser realizadas para a resolução do desafio? Ou seja, o que é que o município já tem feito ao longo do tempo e agora que outras ações a gente poderia estar pensando para resolução desse desafio? Capacitação continuada dos profissionais de educação, e aí sobre BA e outros temas, né? Porque precisa entender que você ter a criança na escola, como a gente disse, não é só matrícula, é matrícula e manutenção. Então, o que é que a gente precisa estar pensando de capacitação para esses profissionais, que não são só os professores, mas todo o corpo de profissionais da escola, para que a escola seja esse lugar da acolhida e da permanência das crianças. Capacitação continuada de atores municipais envolvidos na busca ativa escolar, estruturação das unidades de ensino, inclusive para garantia de abastecimento regular de água, saneamento básico e higiene. A gente tem aí as entregas de acha, a gente tem aí a pandemia mostrando para a gente como é importante a gente estar investindo em saneamento básico, né? A importância da lavagem das mãos, a importância da higiene para que se evite, né, o contato e a contaminação. Captação de recursos para implantação de novas unidades de ensino, considerando a educação infantil e a educação inclusive. Então, né,
vamos estar pensando em onde é que a gente pode estar captando recursos para estar implantando novas escolas ou estar reformando as escolas, para poder, inclusive, garantir essa questão, né, de saneamento. A garantia de transporte escolar para crianças e adolescentes de áreas rurais ou de difícil acesso, né? E aí, pensando também na questão da acessibilidade para as crianças com deficiência, também garantir que essas crianças cheguem na escola. Utilização da BAE, ferramenta tecnológica, mas também plataforma de metodologia social. E aí, quais regiões e populações devem ser prioridades para encarar o desafio? E aí, aquela mesma população que a gente colocou lá em cima, quando a gente pensou quais as populações que poderiam ter uma situação mais crítica em relação aos desafios, a gente vai e reproduz elas aqui, que são as populações que a gente deve olhar, quem são essas populações que são prioridades para encarar esse desafio. E aí a gente relaciona para vocês se identificarem e definirem que população é essa que vocês estariam priorizando nesse trabalho. Que atores sociais devem ser envolvidos na resolução do problema? E aí a gente traz para vocês, né, a possibilidade de gestores e profissionais de educação, gestores e profissionais de assistência e saúde, gestores e profissionais de políticas estruturadoras, econômicas, obras, planejamento, finanças, desenvolvimento econômico, etc. Por quê? Via de regra, quando a gente pensa em constituir conselhos, grupos de trabalhos, comissões, né, das políticas sociais, a gente traz outras políticas sociais para fazerem parte, entendendo a intersetorialidade. Mas, quando a gente fala em uma necessidade de estruturação física de uma escola, de pensar uma praça, construção de praça, né? A gente está falando de criança e adolescente, então, que espaços são esses que a gente tem, por exemplo, na comunidade de lazer, que garantem uma vida saudável, né? Que garante a participação de crianças na primeira infância, nessa vida social. A gente precisa pensar nessas pessoas, que são as pessoas que têm o dinheiro, que têm a condição do planejamento, né, arquitetônico. Então, essas pessoas, a gente precisa pensar nessas pessoas também fazendo parte desse processo de discussão e de construção. Os conselheiros tutelares, os conselheiros de direitos, e aí a questão do Conselho da Criança, Conselho da Assistência, Conselho da Educação, enfim. E o promotor de justiça. Então, se vocês olharem, como eu disse a vocês, a gente faz uma lógica de perguntas, entendendo, né, que a gente está levantando para vocês possibilidades, mas quando vocês olham para essa ficha azul, no momento que vocês preenchem, elas têm dois momentos. Vocês identificam qual é a situação, então vocês fazem um olhar, é um momento de diagnóstico, mas também é um momento que vocês já começam a pensar em possíveis estratégias, né? Que ações seriam essas que vocês estariam desenvolvendo, que atores seriam esses que deveriam estar participando, que população é essa que seria estratégica e prioridade para vocês atuarem, né? Para começar já a ter resposta aos desafios. Então, ela é uma ficha que ela fala do hoje, mas ela já começa a sinalizar o futuro. Então, ela é uma ficha que, no momento que você preenche ela já começa a te dar ferramentas para o preenchimento da ficha rosa, ok? Bora lá para a ficha rosa. Ana, a ficha azul, ela vai ser apresentada em algum lugar? Não. A ficha azul é uma ficha que ela te subsidia nesse processo de diagnóstico, que é o primeiro momento do planejamento. A gente está planejando e a gente precisa planejar, entendendo que para a gente ter respostas efetivas, eu preciso saber do hoje para pensar o amanhã, porque o amanhã ele vai precisar dar respostas ao hoje, tá? Então, ela tem essa função e ela tem, no preenchimento da rosa, vocês percebem que o preenchimento da rosa responde essa ficha azul. É importante ter elas guardadas em algum lugar com vocês, porque elas vão ser um momento, elas vão ser instrumento, inclusive, para as avaliações, para as reuniões de avaliação, para a gente olhar para elas quando a gente for olhar para as fichas rosas também. Para olhar se a ficha rosa, as ações que eu estou pensando na ficha rosa, elas estão dando respostas ao que eu registrei na ficha azul, certo? Bora para a ficha rosa. Então, também em relação ao resultado sistêmico 2, porque a gente construiu nossa lógica de resposta à ficha azul. Aí, qual é o indicador? Taxa de abandono escolar do ensino fundamental. As metas são as metas que estão lá no guia metodológico. E aí diminuir o percentual de X para X de alunos de ensino fundamental que abandonaram a escola. E aí vocês vão olhar para a meta da linha de base, tá? Vocês vão lá na linha de base e vão olhar qual é o percentual que está lá, qual é o indicador de resultado e qual é o indicador de meta que está colocado. É importante fazer o registro e fazer o registro de forma personalizada, ou seja, o município trazer informações que estão na linha de base, porque fica claro para quem está avaliando esse documento
que o município fez um processo de diagnóstico, que o município olhou para a linha de base quando foi preencher a ficha rosa, certo? Rematricular 40% das crianças e adolescentes que constam como abandono no censo escolar de 2019 até março de 2023 e que constam no abandono do censo de 2022 até junho de 2024. Essa meta é a meta que está no guia metodológico. A primeira meta é a meta da linha de base, essas duas outras metas são as metas que estão no guia metodológico. Beneficiar pelo menos 30% do total de matriculados de crianças e adolescentes em ações de enfrentamento à cultura do fracasso escolar relacionadas ao desenvolvimento de competências e habilidades definidas pela BNCC até março de 2023 e até junho de 2024. Ou seja, quando a gente fala do resultado sistêmico, educação de qualidade para todos, a gente não está falando só do abandono escolar. A gente está falando de busca ativa para ir lá, trazer de volta para a escola as crianças que evadiram da escola, mas também a gente está falando de permanência dessas crianças. Então, a gente está falando de enfrentamento a uma cultura de fracasso escolar. Tá? São duas metas distintas. A gente tem, na verdade, 3 metas, que é a questão do percentual da linha de base, mas tem o olhar para a evasão escolar e para a permanência das crianças na escola. E ações estratégicas. A ação estratégica da busca ativa escolar. E aí, olhando para a ficha azul e olhando para a ficha rosa, que atividades poderiam ser essas que a gente ia estar pensando quando a gente fosse olhar para essa ação estratégica de busca ativa escolar? E aí a gente propôs criar a comissão intersetorial de gestão da BAE no município, planejar ações estratégicas da BAE, capacitar profissionais envolvidos na estratégia da BAE, utilizar a plataforma da BAE para registro e acompanhamento dos casos de rematrícula, realizar ações de sensibilização e mobilização sobre o direito da criança à educação, ser dever de todos. Realizar ações estratégicas de BAE, de acordo com a realidade local. E aí, mutirão, campanha, dia D, spots para rádio comunitária, bicicleta, etc. Para rematrícula de no mínimo 40% das crianças e adolescentes em situação de abandono escolar. Atenção! Prazo. Atentar para os prazos das entregas e metas que estão no guia metodológico. As atividades precisam ter prazo anterior ao das entregas e metas. Dica: o cronograma que está disponível na PCJ organizou as entregas em ordem cronológica. A gente já falou sobre isso. E a gente já falou sobre pensar num prazo para as atividades que eles sejam anteriores ao prazo que vocês precisam cumprir a entrega, né, do resultado sistêmico, entendendo da importância de ter esse tempo para corrigir alguma situação emergencial, porque a atividade estava prevista e não pôde acontecer por alguma situação, e aí ter o tempo de remarcar e realizar as atividades, e também o tempo de sistematizar as informações para o registro, né, na plataforma ou no outro canal onde vocês vão estar utilizando para fazer a entrega da atividade. Responsáveis. Informar o órgão e a função dos responsáveis. Por quê? Eu coloco o nome da pessoa. O nome da pessoa, depois de alguns anos, aquela pessoa ela passa a ser apenas uma pessoa. Se eu não trouxer a informação de que órgão é aquele que responde e qual é a função do responsável, eu perco essa informação, porque eu fico sem saber quem é que era daquela pessoa, né, nesse processo. E aí, colocar só o órgão também não é importante, não atende, porque fica muito amplo. É preciso que eu traga o órgão e a função do responsável. Por exemplo, eu vou trazer aqui a Secretaria da Educação, o coordenador operacional da BAE. A Secretaria da Educação, coordenador da Escola Municipal. Enfim, Secretaria de Assistência Social, coordenador do CRAS. Quem são as pessoas que vão estar diretamente relacionadas e responsáveis para que essas atividades aconteçam? Outra ação estratégica, desenvolvimento de competências, trajetórias de sucesso escolar. Que atividades são essas que a gente poderia estar pensando? Aderir à estratégia da trajetória de sucesso escolar com foco no desenvolvimento de competências e habilidades descritas na BNCC. Elaborar plano de acompanhamento escolar individual e intersetorial para crianças e adolescentes em risco de fracasso escolar. Então, identifiquei quais são as crianças que estão em risco de fracasso escolar. Vamos fazer um plano de acompanhamento individual para essa criança, né? E aí, quando a gente fala plano de acompanhamento individual e intersetorial, eu estou falando que nesse plano de acompanhamento eu vou pensar quais são as atividades que a escola vai desenvolver junto a essa criança e quais são as atividades que as outras políticas também vão desenvolver junto a essa criança, né? E aí, quando a gente chega na política de saúde, né, que outras atividades essas? Quando a gente chega na política de assistência, que outras atividades são essas que a gente vai desenvolver com a criança e sua família?
né? Então, entendendo que é um momento que a gente precisa olhar para aquela criança no seu contexto familiar e comunitário para poder dar as respostas para garantir que ela não tenha o fracasso escolar. Criar grupo de trabalho para estudo de casos e definição de competências entre os participantes no acompanhamento à criança e sua família. Olha, essa é uma vivência que a gente que trabalha em gestão municipal tem tido e tem visto de forma muito exitosa. Quando a gente cria grupo de trabalho intersetorial e a gente faz estudo de casos, né, a gente tem uma condição de dar respostas, muitas vezes porque a gente já teve uma situação parecida e encontrou uma resposta, né, e a gente tem a condição de, no momento que a gente discute aquele caso, a gente identifica de quem é a competência de quem, para poder encontrar os encaminhamentos, para poder dar as devidas respostas de forma efetiva. Tá? Então, pensar nessa perspectiva. Planejar e executar ações estratégicas intersetoriais para o desenvolvimento de competências e habilidades junto à comunidade escolar, que beneficiem, no mínimo, 30% de crianças e adolescentes matriculados. Então, quando eu penso numa lógica de construir um plano de formação continuada, que esse plano ele traga para mim informações que sejam pautas, né, e temas da educação, mas também sejam temas e pautas de outras secretarias, de outras políticas que comungam e que, de forma conjunta com a temática e com o que eu preciso estar discutindo de conteúdo de educação, acrescente para que eu tenha uma melhor qualificação, porque profissionais melhor qualificados, formados, e o processo de formação ele é muito importante para isso, resultam em melhor qualidade das ofertas à população. E aí, por fim, participar de atividades formativas. Aí, aqui está transcrita atividades que já estão previstas lá no guia, né, que são entregas que o município precisa fazer e outras atividades que a gente possa estar desenvolvendo. Quando eu falo de participar de atividades formativas, eu penso em garantir que os meus profissionais participem das atividades que estão sendo ofertadas, nesse caso, pelo Unicef, pela CERT, e também pensar em que atividades formativas eu posso estar realizando de forma complementar, né, com os profissionais que eu tenho à disposição. Então, garantir a participação de um mobilizador da educação e de um gestor e um professor por unidade de ensino de 30% das escolas municipais nas atividades formativas disponibilizadas pelo Unicef, para apoiar o desenvolvimento de capacidades de atores municipais na implementação de ações de busca ativa escolar e de enfrentamento à cultura de fracasso escolar, mínimo de participação em 2 atividades formativas. Essa atividade está lá no guia metodológico, tá? Como também garantir a participação de atores municipais por competência nos eventos formativos, plantões tirar dúvidas, aulões, salas abertas, promovidos pela CERT, enquanto parceira implementadora do Ser Unicef no Estado. E realizar capacitações sobre BAE, TSE e temas transversais com os atores municipais que estejam envolvidos, direto ou indiretamente, nas atividades de busca ativa escolar e acompanhamento escolar da criança e adolescente e sua família. Profissionais de educação, corpo docente, assistência social, técnicos de creche, cadastradores do cadastro único, educadores de serviço de convivência e de abordagem social, visitadores do Criança Feliz, profissionais da saúde, agentes de saúde comunitário, conselheiros tutelares e de direitos, dentre outros. E aí, são as 2 fichas, né? A gente fez esse exercício para estar trazendo para vocês essas possibilidades de preenchimento. Eu vou abrir minha câmera e vou encerrar a apresentação para a gente conversar aqui com vocês, né? A partir do que está no chat, a partir do que a gente se programou para hoje. São 10h11, tá? Nas nossas salas abertas, nós podemos tirar dúvidas, a gente faz sempre nessa perspectiva de 1h30 de duração. A gente atrasou um pouco para começar. A gente trouxe muito conteúdo, porque a gente precisava trazer esses 2 momentos com vocês. Então, a gente entende que a gente passa um pouco do horário, sem nenhum problema. E aí, a gente queria nossa equipe, se existem perguntas no chat, que a gente possa estar respondendo, e aí todo mundo fica muito à vontade para participar e para contribuir nesse momento agora das respostas, das orientações técnicas que são necessárias. Mas o importante o Fórum Comunitário, ele é um momento de planejamento. É o plano de ação que vai dar para a gente as condições de a gente ter a gestão e a execução das ações do selo nesses próximos anos até 2024. Ou seja, a gente precisa fazer esse fórum, a gente não tem a opção de não fazer, porque a gente precisa elaborar esse plano.
Se a gente vai ter a condição de fazer até o dia 30, ótimo, porque a gente vai ganhar os 2 pontos. O ponto do conteúdo e o ponto do prazo. Ana, eu não vou ter a condição nenhuma de fazer no dia 30, mas eu vou precisar fazer. Vai precisar fazer. Eu vou perder o ponto do prazo, certo? Mas eu vou fazer. E a gente vai estar junto de quem precisa fazer. Mas, nesse momento, é o tempo que a gente tem ainda foco da nossa ação. Vamos focar em realizar o plano, o fórum, quem não realizou ainda, porque significa ter o plano construído. E aí eu abro para o restante da equipe participar, fazer as contribuições nas falas e estar fazendo a leitura e as respostas às perguntas que tiverem no chat. É isso. Eu espero que a gente tenha contribuído nesse momento agora para a realização do fórum por vocês. Ana, enquanto o grupo está pensando, eu gostaria de salientar algumas coisas. Por exemplo, eu acho que a cabecinha de alguns estão aí, é muito pensativa, né? Inclusive tem uma que botou assim a mão no rosto, outra que eu não consigo ver o nome, que está de blusa vermelha, Lucinha, alguma coisa. Quando vocês começarem a fazer, vocês vão ver como isso é simples. O que a gente fica mais preocupado são com esses dados, mas esses dados, todas as secretarias, elas já têm, porque elas já manipulam esses dados cotidianamente. Esses dados de saúde, o grupo da saúde já vai trazer para as reuniões, porque já é o dia a dia da saúde, é meta, é cumprir, né, essas pactuações. A mesma coisa com relação à educação, né? A quantidade de crianças que estão fora da escola, a educação já sabe. Porém, o Buscativa trouxe algo a mais, a localização mais precisa, mas o município ele já sabe, todo ano, quando ele informa o censo escolar, ele já tem ciência quando recebe o censo, quem são essas crianças, onde elas estão, né? E muitos municípios já têm isso também na prática, de buscar essas crianças. E o Buscativa veio para juntar, para apoiar, para sistematizar melhor essa forma de trazer essas crianças. Então, assim, não vamos nos assustar, não vamos ficar com medo, vamos começar, né? Vamos começar as reuniões, quem ainda não começou, junta essa equipe, né? Traz aquelas pessoas que você sabe que pode contar nas secretarias, né? Que são pessoas que sempre estão disponíveis, né? E elas, no seu local de trabalho, vão mobilizando os seus setores, vão levando as ações do selo, vão falando do selo, né? Vão ampliando, e quando menos esperar, está uma equipe grande, boa, falando do selo, levando essa mensagem linda que é o selo, de garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. E nós estamos para apoiar vocês. Qualquer dúvida que tiver, entre em contato conosco, nós vamos estar apoiando. E uma coisa maravilhosa do Unicef, que tudo, gente, tem um manual. Tudo tem uma receita de bolo que nunca vai solar. Eu sempre digo, esse bolo nunca vai solar, porque a receita é tão perfeita que não tem como dar errado. E ela dá mais certo ainda quando vocês inovam, com o jeito de fazer de cada um, né? Então, não vamos nos desesperar. Aqui em Alagoas, a gente está passando por uma situação muito delicada, são mais de 30 municípios, né, submersos praticamente, né? Mas vamos ter calma e fazer o fórum com quem der. Na PCJ, só vai possibilitar você colocar 50 participantes. Ah, Salete, mas o meu fórum tinha 200, como já aconteceu. Mas lá só vai permitir que você coloque 50 pessoas. Mas se nesse momento, né, de emergência dos municípios, você só pode fazer o seu fórum com 30, com 25, com 35, façam. Não deixe de fazer o fórum. Nós vamos ter outro fórum, né, no final da edição. E aí, no outro fórum da 2024, faz esse fórum recheado. E o ano que vem vocês ainda podem também fazer um fórum do meio período, se o município decidir, como muitos já fazem. Então, o importante agora é a gente se organizar para cumprir a meta, para ganhar esses 2 pontos tão desejados, gente, porque esses 2 pontos estão na mão de cada um de vocês. Fez o fórum, seguiu a receita, postou na plataforma, vai ganhar 2 pontos. Porque os indicadores que não dependem muito do nosso fazer, das nossas mãos, é mais difícil.
como vacinação, como outros, né? Mas o fórum está na mão de vocês. Vamos trabalhar, vamos construir para a gente ganhar esses 2 pontos na raça. Ok. Obrigada, Salete. É isso, minha gente. E aí, em relação ao chat, o que tem de pergunta lá, Fran perguntou. Venturosa já realizou o primeiro fórum, temos outras dúvidas, como poderemos esclarecer? Fran, entre em contato no grupo do Zap ou pelo canal institucional. A gente não vai abrir para você esclarecer essas dúvidas hoje, porque hoje a gente está focado no fórum, tá? A gente vai tratar de outras coisas em outros momentos, e aí em outros canais de comunicação também. Então, vai no grupo do Zap, vai no nosso canal institucional, entre em contato, procura o setor da sua dúvida, que a gente responde. Vamos lá. Eu vou fazer a leitura das perguntas que tem aqui, e aí eu passo para quem está com a mão levantada. A lista de frequência já está no chat, quem não foi lá assinar, vai lá assinar. Aonde consigo essas fichas assim no formato Word para digitação? A gente compartilhou nos grupos do Zap no passado, e aí a gente vai pedir aos mobilizadores que compartilhem novamente no grupo com vocês. Então, quando disponibilizar essa apresentação nos grupos do Zap de hoje que a gente fez da trilha, a gente vai disponibilizar também as fichas azul e rosa preenchidas, vocês utilizam elas, apagam e aí preenchem para os outros resultados sistêmicos também, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sônia, pedi para falar, mas meu áudio não funciona. Seu áudio não funciona, Sônia, porque eu preciso liberar para você o microfone. Eu vou liberar já já, tá? Tem você e mais 2 pessoas inscritas. E aí, nessas 3 pessoas, a gente encerra as inscrições por conta do horário, certo? Então, bora lá. Vou abrir o microfone. E aí foi o que Salete disse. Esse é o momento que a gente traz muita informação, então é normal que a gente tenha esse tempo que a gente precisa para estar refletindo, processando essas informações, mas a gente está com vocês no canal institucional e nos grupos do Zap, e vocês fiquem muito à vontade para estar indo lá, para estar fazendo perguntas e sanando as dúvidas. O importante é, nenhuma pergunta é boba o suficiente, a pergunta só não é boa se ela não é perguntada para que a gente possa responder. Precisa perguntar para a gente responder. Estamos à disposição. O que é importante é que vocês não fiquem sem nenhuma condição de resposta para que inviabilize a realização do fórum comunitário, certo? Então, eu vou abrir, Sônia, eu vou abrir para você o microfone agora, tá? E aí, como eu falei, né? Estava inscrito Sônia, Jonas e Priscila, e aí eu encerro a inscrição nessas 3 pessoas por conta do horário, tá? E aí as demais pessoas que precisarem falar procuram a gente nos nossos canais de comunicação. Vou abrir agora, Sônia, só um minuto. Sônia, o microfone seu está aberto, pode falar. Tá. Bom dia a todos. E a minha dúvida é a seguinte: nós realizamos em Venturosa o primeiro fórum naquela primeira data marcada pelo Unicef. Nós cumprimos aquele primeiro prazo. Porém, a nossa dúvida é: nós tivemos a participação dos adolescentes, nós colocamos no nosso plano as demandas que eles trouxeram, mas aí, durante essas conversas que a gente está vendo, vocês estão dizendo que precisa de um plano do NUCA. A gente ainda tem tempo de incluir esse plano separado do NUCA? Ou a gente pode considerar as demandas que já estão no nosso plano? Oi, Sônia, vê só. O plano de participação cidadã, a orientação é que ele seja elaborado junto pelos adolescentes. Então, em seguida, se cria o NUCA. Criou o NUCA, elaborou o plano, aí quando você vai para o fórum, que você vai elaborar o plano municipal, lá na ficha rosa do eixo de gestão, na terceira linha dela, existe um espaço que ele é próprio para você pegar as ações que os meninos construíram e as meninas no plano de participação cidadã, copiar e colar lá, certo? Então, se vocês fizeram esse preenchimento dessa ficha rosa, deixa de gestão, com essas informações, vocês atenderam.
Se vocês fizeram com a participação dos adolescentes e eles falaram quais são as atividades que eles querem realizar, porque o que acontece é o seguinte: o plano de participação cidadã, ele tem temas que os meninos vão precisar desenvolver atividades a partir daqueles temas, certo? Se vocês não construíram as ações no plano municipal, na ficha rosa, a partir desses temas que deveriam estar no plano de participação cidadã, vocês vão precisar reconstruir, porque senão vocês não vão atender a meta das entregas dos adolescentes nas atividades deles. O que a gente está orientando? Não mexe agora. Por quê? Como vocês entregaram antes do dia 15 de março, vocês vão ter a pontuação extra. Se vocês mexerem agora, o que vai ficar lá registrado na plataforma Crescendo Juntos é a data da última entrega. A gente não tem como comprovar depois, vocês não vão ter depois como comprovar que vocês entregaram no dia 15 a primeira versão, certo? Então, espera o tempo que a gente vai estar fazendo a validação dos planos e aí vocês complementam em seguida, certo? Tá. Muito obrigada, viu? Eu vou aguardar, então, as suas orientações. Isso. E agora eu vou abrir o microfone para, deixa eu ver lá, Priscila Antônio, tá? Vou abrir para você, só um minuto. Está aberto o microfone, Priscila. Vocês estão me ouvindo? Bom dia, vocês estão ouvindo? Aqui eu. No município de Tracunhê, nós estamos enfrentando diversas enchentes, muita chuva, e nós estamos com uma média de 150 famílias desalojadas e desabrigadas. Todo o nosso contingente que estava na mobilização e organização para pensar o fórum, quanto assistência, quanto educação, quanto BAE, está sendo agora relocado para fazer esses cadastros dessas famílias. E a gente não tem prazo, né? Não tem data ainda prevista para quando vamos realizar o fórum. A previsão é que a gente fosse realizar ele agora na próxima sexta-feira, mas as fortes chuvas impossibilitaram. Não existe previsão de prorrogação desse dia 30 de junho. Então, a gente vai ter... Então, Priscila, bora lá. A gente está vivenciando essa situação nos 3 estados, né, que a gente acompanha em Conta Certa. A gente começou com muita força em Pernambuco. Essa semana que passou agora, a situação ficou muito difícil em Alagoas também. E a gente tem alguns municípios que fazem parte do selo, porque em Pernambuco, por exemplo, os municípios da Zona da Mata fazem parte do selo. A gente não tem os municípios que estão no litoral, mas na Zona da Mata tem. E aí a gente tem essa situação, a gente tem essa realidade, a gente tem essa informação, o que acho que era importante. A gente vai estar socializando com o Unicef essa demanda de vocês, né, dessa situação já de ter fórum agendado e desmarcado, mas era importante, a gente orienta, que vocês estejam formalizando essa informação. Então, faz um e-mail para a gente e coloca disso, que o fórum estava agendado para tanto, que vocês estão com essa situação, porque é uma forma de ficar registrado a situação do município e da impossibilidade, porque aí a gente fica com evidências para estar apresentando ao selo essa demanda de vocês estarem colocando essa possibilidade de ter uma ampliação do prazo diante dessa situação. Né? A gente não pode garantir nada, né? Mas a gente pode levar, sim, essa demanda para o Unicef, tá? E aí é importante que vocês formalizem para que a gente leve a demanda formal também de vocês, certo? Certo, muito obrigada. Nada. Parabéns. Vou abrir o microfone para Jonas, tá? Jonas, vou abrir agora, só um minuto. Jonas, pode falar. Bom dia a todos. Como Priscila, a gente também está enfrentando um pouco de situação aqui no município. Qual é o teu município, Jonas? Piaçaba Sul, Alagoas. Piaçaba Sul? Conheço. No litoral sul do estado.
e a gente está com uma média de 100 famílias entre desabrigadas e desalojadas, um pouco mais que a gente ainda não está nesse conhecimento geral, porque muitas vezes a gente vai e acompanha essa Sim. família, só que essa família às vezes se recusa a sair do local, né? Enfim, mas a gente mantém esse acompanhamento quanto a elas. Então, o nosso fórum estava marcado para a semana que iniciou as chuvas. Então, a gente teve que cancelar a data, remarcar, a gente remarcou, só que nesse período a gente teve problema quanto saúde, assistência e educação, porque todas as aulas teve que ser canceladas no município. Eles anteciparam o recesso. Então, assim, a gente está com esse mesmo problema e a gente está tentando resolver em questão das datas, se a gente vai ter que, como é que a gente vai ter que fazer os prazos que ficaram um pouco apertados, né? Uhum. Quanto a essas questões. Algumas questões eu já enviei para a Salete, para que ela pudesse sanar. Eu estou aguardando essa resposta, mas ficou muito esclarecido esse encontro de hoje. Certo. Muito Jonas, importante, a gente está solidário, tá? A situação dos municípios, no que a gente puder estar contribuindo, a gente está por aqui. Como eu falei, eu tenho uma atuação de alguns anos em coordenação de abrigos emergenciais, no que a gente puder estar contribuindo também nessa parte de formação, de alguma orientação, a gente fica à disposição. E aí, a orientação que eu te dou é a mesma que eu dei à Priscila, formaliza essa situação, né? Faz um e-mail para a Salete sobre essa situação que vocês estão vivenciando, do cancelamento da data do fórum, do reagendamento e da necessidade de cancelar mais uma vez pela situação que vocês estão vivenciando e da demanda que vocês estão tendo para os outros profissionais, para os profissionais das diferentes políticas para atender essas famílias que estão desabrigadas. Certo? E aí a gente leva essa situação a conhecimento do Unicef. Viu? Eu vou abrir o microfone. Obrigada, Jonas. Se puder, deixa um e-mail depois no WhatsApp, no grupo que a gente se encontra. Ok, eu vou pedir para a Salete ela fazer a fala. Salete, se você estiver por aí, fala o e-mail de vocês para Jonas, o seu e-mail, para que ele possa estar enviando. Alô, Jonas? Estão me ouvindo? Salete, Então, estamos... eu já te respondi, Jonas, no seu WhatsApp, viu? Aí você dá uma olhadinha e a gente vai conversando. Então, é isso. De antemão, né? Já gostaria de agradecer assim, a todos que participaram até agora, em especial as brasas, os de Salete, tem Alagoas. duas pessoas que foram levantadas. Ainda? Tem duas pessoas que Tá bom. levantaram a mão, Maria Helena e Jaque. Eu queria saber de vocês, da reunião, gente. A gente pode ainda, vocês ainda ficam um tempo mais para a gente responder essas duas pessoas. Já são 10h30, mas por mim a gente pode continuar aqui respondendo, pode ser? Então vou lá, Maria Helena, eu vou abrir para você, tá? O importante é a gente sair daqui sem pergunta para fazer, né? E aí a gente encerra em Jaque, tá? Tem Maria Helena e depois tem Jaque para fazer a pergunta e a gente encerra em vocês. Maria Helena, está aberto seu microfone. Maria Helena? Eu vou passar a fala, então, para... Já que baixou a mão, Priscila levantou a mão, quer falar, Priscila? Oi. Oi, Jaque.
Quem foi que falou oi? Maria Helena. Oi, Maria Helena. Oi, bom dia. Desculpe, estava com um problema no microfone. Sem problema. Eu sou articuladora do município de Vista Serrana e, assim, estou com Da o mesmo onde? problema. Vista Serrana, Paraíba. E estou com o mesmo problema dos amigos. Porém, a gente já remarcou a data do fórum por mais de uma vez. E assim, a gente está enfrentando esse problema da realização do fórum, porque o mês de junho é um mês festivo. É o aniversário da cidade e também um mês de recesso. Então, toda a equipe da assistência social, da educação e também da saúde estão envolvidos com outras ações. Então, o cronograma aqui em Vista Serrana ele está bem apertado. A gente tinha marcado para realizar o fórum agora, dia 9, no caso seria amanhã, porém não teve como, devido a essa questão do cronograma. Tem também a questão da dengue, também no município está aumentando o número de casos de pessoas que estão com dengue, então a Secretaria de Saúde está realizando ações no município para tentar amenizar essa situação, e também essa questão do aniversário da cidade, as festas juninas. Então, minha preocupação é essa, com a data, porque não estou encontrando no calendário do município data para realizar o fórum. Certo. Ô, Maria Helena, deixa eu te dar uma sugestão. Os municípios, quando eles fazem a adesão ao selo, essa é uma decisão política do município, né, do prefeito, junto com a equipe. É importante vocês levarem essa situação, dessa dificuldade de fazer o agendamento do fórum, diante dessas outras demandas de agenda, porque é preciso ter uma decisão política para a realização do fórum, tá? É um momento de planejamento que precisa acontecer para que tenha continuidade das ações do fórum. É como eu disse. Se vocês fizerem até o dia 30, vocês ganham 2 pontos. Se vocês decidirem de que a gente vai perder esse ponto nesse momento e vai fazer depois, porque para a gente não tem a condição de fazer em junho, é uma decisão do município. Agora, o que é importante ficar claro é isso, é que a adesão ao fórum é uma decisão política do gestor e ele precisa saber das situações que estão colocando alguns impedimentos. A minha orientação, leva essa situação, leva essa pauta para o prefeito, para que se tenha essa decisão política de fazer ou não um fórum. Era importante que se fizesse. Por quê? O fórum ele era até 15 de março, ele teve essa dilação de prazo para 30 de junho. Né? Então, assim, a gente teve o tempo do fórum, a gente tem outras demandas, a gente tem outras situações. Os municípios estão trazendo situações de uma questão de ter que parar para atender uma situação de emergência, tá? Que é uma questão de chuvas, de famílias desabrigadas, e a gente sabe que mobiliza todo mundo para dar atenção a isso, porque não existia programação, não existia planejamento, você precisa parar para, inclusive, ter investimento financeiro, porque precisa garantir bens materiais para a população, né? A questão de cesta básica, material de limpeza, tudo. Manter um abrigo aberto significa também financeiramente investimento. E de recursos humanos também, então tem toda uma mobilização que se faz para dar conta dessa situação que não estava planejada. Né? Uma situação de evento, de mês festivo, de uma outra situação, é uma situação que ela é planejada. Então, precisa pensar em como vai unir esses planejamentos para dar conta das duas coisas. Aí a minha orientação é essa, leva essa situação para a secretaria, para o prefeito, para que se tenha essa decisão política de fazer ou não. E se o prefeito disser a decisão de fazer, os secretários se reúnem e encontram uma forma de encontrar uma agenda nesse mês para acontecer o fórum comunitário e aí o plano municipal, certo? Certo. Agradeço a orientação, porque assim, a preocupação do articulador em articular essa ação e desenvolver essa ação dentro do prazo é grande.
Eu Sim. estou fazendo já as reuniões de planejamento com os grupos temáticos. O planejamento já está em andamento, já só falta mesmo a realização do fórum, a equipe parar e realizar o fórum, mas no que diz respeito à função do articulador, eu estou já com tudo preparado, né? Tanto que o fórum ia acontecer amanhã, estava com data marcada para amanhã, então Isso. eu vou seguir a sua orientação, porque assim eu tiro a responsabilidade do Isso. articulador. Isso daí que você traz, Maria Helena, essa sua vivência, ela é bom porque, não que a sua vivência seja boa, mas assim, esse exemplo que você traz reforça o que a gente falou lá no começo, da importância de ter os 3 mobilizadores por área para apoiar o articulador e desse entendimento de que o selo não é do articulador, o selo ele é da gestão, quem assinou a adesão foi o prefeito. Então, assim, é uma decisão política do prefeito com o colegiado. O articulador ele não pode entender que ele responde pelo selo sozinho. Tendo qualquer dificuldade, né, na participação de determinada secretaria, traz essa demanda e faz a pauta chegar na reunião com o prefeito, porque ele vai estar fazendo a reunião com os secretários. Nessa perspectiva, a gente, enquanto instituição parceira, a gente tem feito reunião com os secretários, tivemos reunião com os secretários de assistência, temos participado de reunião dos colegiados, né, de secretários de assistência, de saúde, de educação. Participamos também de alguns encontros que são das associações dos prefeitos nos estados, sempre para trazer para os prefeitos e secretários o selo para suas pautas, para não ficar o selo, né, com o articulador e ele tendo que dar conta, muitas vezes, sozinho desse trabalho, certo? Certo. Vou abrir o microfone para a Jaque e aí a gente encerra as falas na reunião. Só um minuto, Jaque. Pode falar. O microfone está fechado. Pode abrir seu microfone. Seu microfone está fechado. Pronto, dá para ouvir agora? Ah. Bom dia, eu sou articuladora municipal da cidade de Trindade. A minha dúvida, as minhas dúvidas são em relação à plataforma do PCJ e sobre essas fichas a serem preenchidas, porque eu já coloquei lá no e-mail tudo com meus dados novos, eu assumi esse posto tem pouco tempo, mas estou correndo atrás, a gente já está articulando tudo para o fórum que vai acontecer dia 22 de junho, e eu estou com dúvidas em relação mais a isso, essa parte de alimentar a plataforma e em relação a essas fichas. Essas fichas, como eu disse a vocês, a gente fez um ensaio de planejamento, né? A gente preencheu a ficha azul e a ficha rosa como modelo de preenchimento. Elas vêm na perspectiva de dar luz para que de apoiar os municípios no preenchimento das fichas. A gente vai disponibilizar essas fichas, tá? Nos grupos do Zap. Inclusive, perguntaram para mim, tem uma pergunta aqui, Isamilda, uma dúvida sobre as fichas. Após preenchidas, precisam anexar aonde? Na PCJ? Sim. Tanto a ficha rosa como o formulário online, eles são na PCJ, ou seja, a entrega em relação ao plano municipal e a entrega em relação à realização do fórum são através da PCJ. Lá no eixo de gestão você vai encontrar uma janelinha para você anexar as fichas rosas. Quando fala o plano municipal, minha gente, são as fichas rosas preenchidas. Tá? Então, você vai encontrar uma janelinha lá para anexar as fichas rosas e você vai encontrar um link para você acessar o formulário online, que é a tradução daquela ficha laranja. Certo? A gente vai disponibilizar nos grupos do Zap. Perguntaram, vamos disponibilizar esses materiais. Sempre disponibilizamos, tanto esse evento que está gravado, como o material que a gente apresenta. Então, a gente vai disponibilizar essas fichas rosa e azul. Elas estão no formato de Word, então vocês podem... converter. Aliás, não, elas têm PDF e a gente vai pedir aos mobilizadores que disponibilizem para vocês também o Word. Tiveram algumas pessoas dos municípios que fizeram essa
transição de PDF para Word, e aí disponibilizou, mas a gente vai pedir aos mobilizadores que, mais uma vez, disponibilize para vocês esses formulários no formato de Word, para vocês poderem preencher, tá? Ana enviou para a Salete também, Priscila está perguntando, não, Priscila, a Salete ela é mobilizadora de Alagoas. Você vai enviar para David, certo? Em Pernambuco. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. É isso. Então, a gente vai estar disponibilizando todo esse material para vocês, as fichas azul e rosa preenchidas no formato de PDF, né? Porque foi o material que a gente produziu, e a gente vai também pedir que se disponibilize as fichas em formato de Word, para vocês poderem preencher, facilitar o preenchimento. Certo? Certo. São 10h45, e aí a gente vai encerrar esse encontro de hoje com vocês, agradecendo a presença de vocês aqui, colocando a gente à disposição, né? A gente continua as discussões nos grupos do Zap, não deixem perguntas sem fazer, procura a gente lá no Zap, procura a gente no canal institucional, mas o importante é fazer o fórum. A gente tem até o dia 30 para fazer o fórum e prestar conta, né? Fazer a entrega dele na plataforma Crescendo Juntos. Estamos com vocês, sigamos juntos e vamos lá na trilha de certificação do Ser Unicef. Um bom dia a todos, até o próximo encontro. Tchau.